Quero comentar com você nesse vídeo sobre essa vitória do Mirassol sobre o Sport, derrota do Sport para a equipe do interior de São Paulo, gente, uma derrota muito complicada, mais uma, né? E antes de quaisquer coisas, importa muito a gente reconhecer o seguinte, olha só. O Sport, gente, ainda depende apenas de suas próprias forças para conseguir subir à primeira divisão do futebol brasileiro, né, para disputar a Série A em 2024. De certa forma, isso pode ser uma grande vantagem. Contudo, isso pode também se converter em um grande problema, né? Ou seja, todo problema pode estar justamente nisso aí. O esporte depende apenas de si próprio, né? De suas próprias forças para conseguir voltar para a Série A, né? Porque o que mais está faltando para a equipe no momento é personalidade. Foi, por exemplo, o que a gente viu no primeiro tempo dessa partida contra o Mirassol. Agora, vocês podem conseguir jogar como jogou no segundo tempo contra a equipe do interior paulista, né? Contra a equipe do Leão aqui do interior de São Paulo, o Sport pode perfeitamente conseguir subir. Por quê? Porque depende apenas de si próprio. Se conseguir resgatar um pouco da sua, vamos lá, da sua qualidade, da qualidade dos seus jogadores, né? Da sua hombridade histórica, digamos assim, né? O Sport consegue. O Sport é tradicional, o Sport é o maior time que temos hoje na Série B do futebol brasileiro. O Sport é uma equipe que tem um elenco muito bom, na minha opinião, para o padrão da Série B, né? E tem a torcida, tem, enfim, a tradição, são dois títulos brasileiros, não é? Dois títulos de expressão nacional, né? A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, enfim, não é pouca coisa não, né? Então, na verdade, vocês podem conseguir reverter tudo isso aí em protagonismo, o esporte certamente vai conseguir subir, né? Agora, se continuar a ser em campo aquela equipe despersonalizada que a gente viu no primeiro tempo, ela, em Mirassol, a equipe do esporte vai sofrer muito. Vai sofrer muito, né? Então, esse jogo aí, acabou tendo um final épico, né? Um pouco épico ali. E é curioso, porque o Sport precisava vencer. Agora, se o Sport empata essa partida, depois de estar perdendo de 2-0, né? Assim, conseguindo implementar uma luta dentro de campo, que a gente... É bem raro aí nesses últimos momentos do Sport aí na Série B. Eu tenho para mim que seria quase como uma vitória, né? Não do ponto de vista da pontuação, mas do ponto de vista da moral que a equipe poderia ganhar para a sequência da Série B, né? Então, ainda que tenha jogado bem, não conseguiu o resultado, é como se isso não fosse suficiente para resgatar a equipe, né? Para conseguir gerar confiança na equipe. Quando um time está vivendo o que o Sport vive, não pode apenas jogar muito bem numa partida, tem que conseguir vencê-la, né? E eu acho que uma vitória para o Sport neste jogo seria, por exemplo, um empate contra o Mirassol. Se empatasse, seria importante, a equipe ganharia muita moral, e acho que para a sequência a equipe, enfim, trilharia com muito mais facilidade o seu caminho para a Série A. Acho que daria para subir para a Série A se conseguisse hoje um empate em Mirassol. Contudo, não conseguiu, né? E aí, isso gera muito desânimo, evidentemente, ali para todo mundo. Claramente que o pessoal saiu reclamando da arbitragem, a gente pode questionar ali, por exemplo, o gol do Mirassol, né, no primeiro tempo, né? Acho que o juiz ali se equivoca um pouquinho em relação à marcação de falta e tal. Eu acho que também no segundo tempo tivemos problemas, o pessoal do Mirassol reclamou, o pessoal do Sport também reclamou, né? Agora eu acho que a arbitragem não explica a derrota do Sport. O que explica a derrota do Sport foram, bom, primeiro, os erros do Elison Moreira sempre estão presentes, né? Ele não é um técnico com ideia capaz de apresentar novidades para a equipe, fazer a equipe sair da situação complicada. Hoje a equipe conseguiu sair, mas não foi evidentemente por causa do Anderson, não. Foi por causa de circunstâncias do jogo que eu vou explicar já já para vocês. A gente teve até um olhar interessante do Anderson para alguns jogadores que entraram hoje em campo como titulares. Gostei de algumas alterações ali. Fabrício Daniel presente na equipe titular. Não conseguiu fazer uma grande partida, porque o Sport não ajudou também o jogador, né? Mas eu achei interessante da parte do Anderson bancar algumas modificações ali na equipe. Bem, ainda tem alguns com os quais ele ainda, né, vai morrer abraçado, né? Enfim, agora o Sport hoje conseguiu, no primeiro tempo, como eu disse, fazer um jogo extremamente burocrático, no segundo conseguiu fazer um jogo interessante, mas só que depois de estar perdendo de 2-0, né? Assim, independente de falta ou não falta no gol, no primeiro gol, o fato é que no final do primeiro tempo, uma equipe não pode levar gol desse jeito, né? E a equipe também não pode, gente, começando o segundo tempo, né? Numa perspectiva de tentar reverter o placar, levar um gol tão rapidamente, né? Isso ocorre por quê? Isso ocorre por causa do momento da equipe. Quando o time está sem confiança, né? Ele tende a perder foco dentro de campo. E quando perde foco dentro de campo, ele se perde, sobretudo nesses momentos vitais da partida. Início de jogo, final de primeiro tempo, início de segundo tempo, final de partida. Então, não foi à toa que o Sport levou gol no final do primeiro tempo e também depois ali, já no começo no começo, né, do segundo tempo ali do jogo em Mirassol. Bem, o Sport
não conseguiu jogar, o Mirassol também não, foi um jogo engessado no primeiro tempo, um jogo sem muita criatividade de ambas as partes. Acho, contudo, que o Mirassol, ele conseguiu ter um controle maior da partida, né? Mas eu acho que se terminasse, por exemplo, 0-0, estaria tudo bem, porque nenhuma equipe mereceu muito fazer gols, né? No segundo tempo, o Mirassol foi para cima do Sport, se assenhorando ali do seu campo, né? Mostrando que era o dono dos seus domínios ali, o senhor do seu engenho, digamos assim, né? E conseguiu abrir o placar, depois marcar outro gol também. E aí a gente precisa chamar atenção para as falhas defensivas, não somente da defesa do Sport, né, mas para os jogadores também que dão proteção a essa linha defensiva. Então isso também ocorre, por quê? Porque a equipe do Sport hoje, ela precisa vencer, ela precisa em algumas situações ali praticar um jogo mais ofensivo, mas é uma equipe moldada para o jogo defensivo. Como ela precisa atuar de uma forma diferente em algumas situações, então a equipe parece que se perde um pouco, e ao se perder, perde também a identidade do seu jogo. Curiosamente, o Sport poderia trabalhar muito bem esse jogo aí, muito mais conservador, defensivo, porque o Mirassol precisava muito mais dessa vitória do que o Leão da Ilha. Então o Sport acho que vacilou nisso daí, né? Então, como é uma equipe muito mais moldada para o jogo defensivo, poderia perfeitamente praticar esse jogo com eficiência, ter treinado para esse tipo de jogo hoje contra o Mirassol. No entanto, a gente viu o Sport também sem identidade, e quando eu falo que o Anderson merece crítica, ele merece crítica, sobretudo em virtude desse problema aí, né? Agora, no segundo tempo, gente, acaba havendo algumas alterações, né? Então, o Lavandero entra em campo, né? O Facundo Lavandero entra em campo, é um jogador interessante ali, é um jogador que eu acho que poderia receber muito mais chance. Entra também outros jogadores como o Peglo, né, que perde um gol, nossa senhora, perde um gol na cara do Muralha. O Muralha fez a grande defesa, mas o Peglo não pode perder um gol daquele, né? Então o Peglo na verdade, ali a bola de segurança da gestão aí do Sport, né, que o contratou, na verdade, ali para, olha, dar uma satisfação aí para a saída do Juba, né? E o Peglo não é esse jogador, porque tá 1000 anos, né, de distância do Luciano Juba. Mas eu acho que o Peglo entrou bem na partida. Ele perdeu aquele gol, foi horroroso aquilo lá. Mas o Peglo, juntamente com o Lavandero, eles conseguem gerar ali muitas conexões positivas para a equipe do Sport. O Diego Souza também, tá? Não fez grande coisa, mas a presença dele, pela maneira como a equipe estava jogando, acabou ajudando bastante o Sport ali a melhorar dentro de campo. Agora eu acho que, assim, a entrada do Lavandero para mim foi o que teve de melhor aí nessa equipe do Sport. O Sport ganhou, na verdade, uma certa identidade ali com a entrada desse jogador. E a equipe do Sport se volta para o ataque, né, de uma forma bastante vigorosa, né? E aí amassa ali naquele momento o Mirassol fica recuado, buscando contra-golpe. Eu diria para vocês que se o campo estivesse em ótimo estado ali, sem a chuva, porque caiu uma tempestade no interior de São Paulo, também aqui na capital, né? Era para estar lotado o estádio, mas a chuva, gente, foi inacreditável a chuva que caiu em São Paulo, tanto no interior como aqui também na capital paulista. Ainda assim tinha uma grande torcida, né, do Mirassol ali para, né, o contexto da grande chuva que teve. Agora, o gramado estava ali, era uma lagoa, né? Uma verdadeira lagoa em alguns dos seus lugares ali. E isso, sinceramente, na minha opinião, prejudicou mais o Mirassol, tá, gente? Porque a maneira como joga o Mirassol, sobretudo no seu gramado, tem uma maneira de jogar ali que combina muito mais com o gramado em boas condições do que com o gramado como estava. E o gramado, na verdade, acabou ajudando até o Sport ali em contra-golpes do Mirassol 2, né? Em que a equipe não conseguiu progredir justamente por causa da qualidade do gramado, né? O que a gente percebe no segundo tempo ali, que há um conjunto de coisas que faz o Sport melhorar. Primeiro, acho que a entrada de um jogador como o Lavandero foi importante porque quem saiu não estava bem. Então o Sport ganhou um a mais, né? O Diego Souza também, embora muito difícil, né, a gente defender e tal, mas ele gera conexões importantes para a equipe, como eu disse, né? Acho que também o Rosales entrou muito bem, né? O Wanderson talvez tenha sido também, juntamente com o Lavandero, os dois melhores que entraram ali para a equipe do Sport. Contudo, mesmo entrando alguns jogadores que não são necessariamente mais pesados, né, com exceção do Diego Souza, o que a gente percebe é o seguinte, né? O Sport tem ali a entrada de alguns jogadores que entram no lugar de quem não estava tão bem. Você tem ali um Mirassol que já estava com o placar muito avantajado, precisava jogar no contragolpe. E aí quando o Mirassol se acostuma com esse jogo, parece que já não consegue mais fazer um jogo diferente, o Sport vai encurralando a equipe a partir de jogadores melhores que entraram em campo em relação àqueles que estavam presentes, né? E também em função do tipo de jogo que o Sport pratica com esses jogadores. O Sport começa a jogar a bola para a área, né? Aí você tem lá o Diego Souza, você tem um volume enorme de jogadores entrando nessa área para receber essa bola, né? E você tem também passes para dentro da área. Em alguns momentos, né, o passe se qualificou muito mais
do que se qualificaria com os jogadores que estavam presentes. Então, na verdade, você teve ali jogadores que entraram descansados, jogadores que entraram melhores do que aqueles que estavam em campo. Você teve um volume de jogadores entrando dentro da área. O Mirassol que acusou o golpe, ficou só se defendendo, dando essa segunda bola para o Sport em vários momentos, né? E você teve também um passe mais qualificado que levou essa bola para a área em vários momentos. Não foi que os cruzamentos foram maravilhosos, não, mas eles melhoraram. Então esse conjunto de coisas fez a equipe melhorar. Além do que a gente viu que a própria equipe do Mirassol também pareceu cansada excessivamente, até em virtude do grande esforço que fez nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Parece que já não estava mais aguentando também correr dentro de campo. Isso também ajudou a equipe do Leão da Ilha. Agora, no final, gente, eu diria para você o seguinte, ó. No final, talvez, né, o Mirassol mereceu a vitória, tá, gente? Mereceu a vitória, o Sport cometeu muitos erros, mas se empatasse, sinceramente, eu acho que não seria injusto, não. Acho que o Sport lutou muito no final. O espírito que a gente viu na equipe do Leão no final da partida era aquilo que o torcedor sempre quer ver. Foi aquilo que faltou no primeiro tempo, é aquilo que tem faltado muito nos jogos, e curiosamente, muitos jogos dentro de casa também, né? Então eu acho que o Sport tem que resgatar esse espírito aí, levar para os seus confrontos, por exemplo, no próximo confronto contra o Atlético Goianiense, que é dificílimo, muito difícil, né? O Dragão aí não venceu o Novo Horizontino, precisa vencer também, né? Senão pode se dar mole e pode ficar sem essa vaga aí. É confronto direto também, se perder pode se complicar. Então o Dragão vai fazer um jogo complicado e, sinceramente, o Sport pode perfeitamente perder esse jogo aí dentro de casa, gente. Ou pode também empatar. Aí depois o Vitória o Sport vai pegar o Nego lá na Bahia, que também é um jogo extremamente complicado, e depois você recebe o Sampaio na volta. Então o Sport, como eu disse, tem condição de ganhar, porque tá tudo ali né? Tudo depende das suas próprias forças para conseguir ficar com essa vaga para a Série B. O problema, na verdade, gente, na minha opinião, é a tabela, né? Porque a tabela do Sport não ajuda muito o Leão a partir de agora, né? Agora, a tabela das outras equipes já ajuda muito mais. O Mirassol, por exemplo, vai enfrentar o Ceará lá no Castelão no meio de semana. Na minha opinião, gente, o Mirassol tem condição de ganhar o jogo mesmo fora de casa. A equipe o Sport pode sair, não somente do G4, mas perder 3 posições, 3 equipes para ficar à frente do Sport, que vai ficar fora do G4, né? Uma delas é a equipe do Londrina, se vencer a partida, né, praticamente ele passa o Sport, Juventude também vencendo o Ituano, e também temos ali, na próxima terça-feira tem um jogo também muito importante, que é do Criciúma, que vai jogar em casa contra o ABC, se vencer também passa o Sport. Ou seja, o problema não é somente o Sport depender somente dele, ainda depende somente dele porque está na frente dos outros. O problema é que a tabela, né, nos sugere que o Sport talvez não vença os seus 3 jogos, pode até empatar 2 jogos aí, mas vencer é muito complicado. E essas equipes aí, elas têm tabelas mais tranquilas, na minha opinião. Então, isso na próxima rodada. Depois, gente, quando o Sport enfim, isso nessa rodada ainda. Na próxima rodada, quando o Sport pegar o Dragão dentro de casa, né? A equipe do Novo Horizontino vai jogar contra o Vitória, dentro de casa, né? O Novo Horizontino que também ainda luta por uma vaga, é difícil, mas luta. O Guarani vai fazer um duelo direto contra o Criciúma, interessante para o Sport aí, né? Então, ou seja, o Sport se ganha, tem aí adversários fazendo confronto direto. Agora, tem um problema, o Juventude, né? Vai jogar contra o ABC, fora de casa, tem condição de vencer fora de casa, né? E aí na última. E aí o Juventude pega a Ponte Preta, né? Enquanto o Sport vai encarar o Nego lá na Bahia, o Juventude pega a Ponte Preta, né? O que é muito complicado. O Guarani pega o ABC dentro de casa, o Mirassol pega o Atlético Goianiense dentro de casa. E sinceramente, a maneira como o Mirassol conseguiu ficar com essa vitória, mesmo que no final o Sport merecesse o empate, mostrou muito. Isso é um tipo de vitória que gera perfil para a equipe. Muita luta, muita disposição ali e teve a vitória. Então a equipe pode se fortalecer a partir de agora, né? O Mirassol vai encarar o Atlético Goianiense no dia 17 e ainda pode, por exemplo, ficar com a vitória e subir também. Então não depende somente da equipe do Leão da Ilha, porque a tabela dos outros, embora complicada, embora tenha também confronto direto, né? Essas equipes têm pelo menos 2 jogos ali tranquilos, enquanto o Sport tem 2 jogos muito difíceis, né? E como a pontuação está muito encostada, né? Se essas equipes que têm 2 jogos aí mais tranquilos vencer esses 2 jogos e o Sport não vencer pelo menos 2, a situação pode ficar complicada e o Sport pode ficar fora da Série A de 2024. Seria lamentável, realmente lamentável. Agora, como eu disse para vocês, ainda é possível, né? Acho que cabe o torcedor do Sport lotar ali o estádio, apoiar a equipe para ver se os jogadores conseguem estabelecer essa conexão, né? Ficar pesado na crítica ao Anderson para ver se ele acorda, né?
para ver se ele para de bancar alguns jogadores, como inclusive fez no jogo de hoje, né? Eu acho que ainda é possível para o Leão, gente. Eu estou na torcida para que aconteça, para que o Leão consiga essas vitórias e consiga o acesso à Série A. Porque o lugar do Sport é na Série A do futebol brasileiro, não é na Série B, não. Quem gosta de série B, Série C, Série D é o Santa Cruz e o Náutico, infelizmente, não é caso do Sport, não. Então que o Sport volte para a Série A, que o Sport vença essas partidas e esteja aqui nos abrilhantando, né, no Campeonato Brasileiro da Série A em 2024. Tá bom, gente? É isso.